Bom dia, professora Juliana, da disciplina de Biologia. É com imensa alegria que eu estou aqui com vocês, primeiramente agradecendo a Deus por estarmos vivos em meio a esse caos no nosso mundo. O nosso tema da aula de hoje, as regras de nomenclatura de Linneu e a diversidade biológica. Nós estamos observando aqui duas imagens. Uma imagem está uma lagarta e a outra uma formiga. Nomes informais que nós usamos no dia a dia. Nós vamos observar que tem uma necessidade de reunir os seres vivos em grupos e conhecer semelhanças, diferenças. Isso é algo comum no nosso dia a dia. E essa distinção informal dos seres vivos, ela perde-se no tempo e na história da humanidade. Porque essa classificação, ela é tão antiga quanto o próprio homem. E ao longo do tempo, diferentes maneiras de se classificar os seres vivos foram sendo substituídas. Não porque estavam erradas, mas porque novos conhecimentos decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos permitiram entender melhor essas relações de evolução dos seres vivos. Revirando o passado, vai trazer dois grandes personagens, um deles, Aristóteles, que vai começar com as primeiras tentativas, surgiu na Grécia, demonstrou uma visão avançada, utilizando critérios com organização corporal para dividir os seres vivos em grupos. E o outro é um sueco, que muitos anos depois, ele veio também com uma nova forma de conhecimento, que é o Carl von Linné, conhecido no Brasil como Linneu. Ele apareceu com ideias que iriam mudar o rumo da ciência moderna. Ele até publicou livros e apresentou essas propostas de formas bem detalhadas. Como você pode perceber, a classificação dos seres vivos é um tema complexo, controverso, e ao longo da ciência, dessa história, apareceram outras propostas de sistema de classificação. Os avanços tecnológicos e a aquisição de novos conhecimentos ainda vêm possibilitando novos ajustes e mudanças. Agora nós vamos falar sobre Linneu e o sistema binomial de classificação. Linneu, ele propôs um sistema de classificação com tanta eficiência que as suas regras são adotadas até hoje. Nós estamos falando da nomenclatura binomial. Bi vem de dois. Então, cada espécie de ser vivo tem dois nomes. O primeiro refere-se ao nome genérico, que deve ser escrito sempre com letra maiúscula. E o segundo ao nome específico, que escreve-se com letra minúscula. Nós conhecemos aí Homo sapiens. Nós sabemos que Homo, H maiúsculo, e sapiens, o S minúsculo. E geralmente nós vamos encontrar esses nomes grafados ou em itálico, que é essa letra um pouquinho mais deitada. Aqui nós temos esse quadro, onde vai nos mostrar vários nomes populares e os nomes científicos. Lobo, gato, milho, minhoca, pau-brasil. Cada um deles tem um nome científico. Canis lupus, felis catus, que é o gato. E sempre nós vamos observar que o primeiro nome maiúsculo e aqui o segundo nome com letra minúscula. Taxonomia é o sistema de Linneu, a unidade básica de classificação, que é a espécie. A partir da espécie, que é a primeira que aqui está, taxon básico, foi surgindo gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Como nós temos o nome, o sobrenome, assim também tem essa hierarquia nessa classificação dos seres vivos. Espécie, grupos de populações capazes de se cruzar e produzir descendentes férteis. Vemos a imagem de um cachorro, mas o nome científico dessa espécie, Canis familiaris. Nós podemos observar que está em itálico, primeiro nome, primeira letra maiúscula, e aqui, no segundo nome, está minúscula.
Vemos que a espécie Canis familiaris, o gênero Canis, família Canidae, ordem carnívora, classe Mammalia, subfilo Vertebrata, filo Chordata e o reino Animalia. Sistemática filogenética é um ramo da biologia que vai investigar um grau de parentesco no processo de evolução entre as espécies. É necessário desmistificar a ideia de que classificar é apenas dar nomes aos seres vivos, vai muito mais além. A filogenética ou cladística, ela começou a ganhar preferência dos estudiosos e cientistas a partir de 1966, e é o sistema de classificação mais aceito atualmente, e é também uma das áreas da biologia que mais cresce. Nós temos aqui um cladograma, que é essa imagem, representação genérica de um cladograma, ou árvore filogenéticas. No exemplo ao lado, nós temos aqui essas bifurcações, que é A, B, C e D. Elas vão indicar o processo que em uma espécie ancestral deu origem a novas espécies. Então, nós temos o ramo X e o ramo Y. Aqui é como se fosse uma raiz. Nós vamos observar que de A até D, esses pontos eles encontraram aqui, como se formasse aqui um ponto invisível, que é o que vai dar origem ao grupo de irmãos entre C e D no processo de evolução. Agora um desafio, nós vamos examinar essa árvore filogenética aqui. Temos alguns nomes, bactéria, protozoário, peixe, estrela do mar, ostra. Em que vocês acham aqui que há mais semelhança entre os genes? De quais desses grupos de seres vivos que estão aqui? Nós aprendemos isso no slide passado. Então, nós vamos observar que é a bactéria e o coral, ou o peixe e o pássaro. Os que estão mais próximos do processo de evolução dessa semelhança entre os genes é a baleia e o pássaro. É isso mesmo. Então, quem respondeu baleia e pássaro está totalmente correto. Classificação biológica, domínios e reinos. Reinos: Monera, Protoctista, Fundi, Plantae, Animalia. Cada reino desse daqui, ele tem a sua peculiaridade, ele tem as suas semelhanças e as suas diferenças, características principais de cada um deles. Vocês vão observar aqui neste quadro, tá bom? Vamos estudar isso daqui para entender quais são os seres do reino Monera, Protoctista, Fundi, Plantae e o Animalia. Integrando conhecimentos. Como vimos, a sistemática ela vai permitir conhecer a vida e a distribuição dos seres vivos na Terra, mas ela vai ajudar também na busca de novos produtos e medicamentos que podem ser obtidos dessa diversidade biológica que nós temos. Ela vai permitir também acompanhar o nível de extinção das espécies e, com isso, vai nos ajudar no processo de preservação. Como se pode ver, a sistemática promete-nos ainda grandes surpresas. Essa foi a nossa primeira aula de biologia, professora Juliana. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ter um ótimo dia na presença de Deus.